Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do Outubro Trevoso. Nesse vídeo eu vou contar para vocês todos os livros de terror que eu já li na minha vida. Eu vou falar muito rapidinho sobre todos os livros de terror que eu já li na minha vida, todos os que eu lembro, porque também eu só comecei a anotar minhas leituras a partir de 2013. Então, a maioria dos livros que eu li antes disso, eu posso ter lido livros que eu não tô lembrando. Os únicos dois casos que eu tenho certeza que eu li antes de 2013, que não estão nessa lista, e que eu vou só falar pra vocês agora que eu li, são O Iluminado, que eu li lá pra 2009, 2000 muito antigamente. E A Espera de um Milagre também do King, que também eu lia muito tempo atrás. Eu era adolescente, bem criança ainda. Adolescente, tipo 12, 13 anos, foi quando eu li A Espera de um Milagre. Iluminado eu li até um pouquinho mais velha, mas também foi antes de 2013, então eles não estão aqui nessa lista, mas tá aí, eu li, tá? E eu pretendo reler o Iluminado esse ano, e A Espera de um Milagre eu nem tenho mais o livro, eu quero comprar de novo, porque eu não faço ideia de onde o meu livro foi parar. Mas então vamos começar essa listinha com os livros que eu li a partir de 2013, tá? Mais ou menos na ordem cronológica mesmo, porque são as anotações conforme eu fui lendo. Então, em 2013, eu li A Desconstrução de Mara Dyer. Desconstrução de Mara Dyer é um livro meio young adult, assim, de terror young adult. Ele conta a história da Mara Dyer. Ela é uma adolescente que ela vai para uma casa abandonada, onde funcionou um hospício, alguma coisa assim, com os amigos. E aí eles sofrem um acidente lá. Eu acho que só ela sobrevive. Tem muito tempo que eu li, eu não tô lembrando, mas eu lembro mais ou menos. Só ela sobrevive. E aí, depois disso, ela começa a pensar umas coisas estranhas, e essas coisas que ela pensa começam a acontecer. E assim, é um livro bem bizarro, tem umas cenas bem estranhas. A Mara Dyer tem umas coisas assim que ela pensa que são bem estranhas, e as coisas acontecem, e ela começa a ter, não sei se são visões, eu sei que ela começa a pensar, e depois ela acorda no outro dia e ela vê que aquilo realmente aconteceu. É um livro bem bizarro, é uma trilogia, na verdade, eu nunca li o resto, mas eu queria muito ler. Aí em 2015 eu li O Incrível Frankenstein. Esse livro vai contar a história do Victor Frankenstein. Ele é um cientista e desde cedo ele tem essa fixação em criar a vida, em dar a vida. E aí ele cria um monstro a partir de partes de cadáveres e consegue animar esse monstro, né? Ele dá vida a esse monstro. E aí depois ele fica assim perplexo, digamos assim, com a criação dele. Ele acha o monstro repugnante, afinal são partes de cadáveres, é um monstro feio, né? Uma coisa monstruosa mesmo. E aí ele abandona esse monstro e deixa ele perdido, sem saber quem ele é, o que está acontecendo, onde ele está, por que ele nasceu, quem eu sou, onde estou, várias questões filosóficas. E isso dá início a uma perseguição bem sangrenta do monstro ao Victor Frankenstein, porque ele resolve se vingar do pai dele, né, do criador dele, porque, enfim, ele sofre muito, né, até ele se encontrar na vida. E aí dá início a uma perseguição bem sangrenta. Eu amo, é um dos meus livros de terror favoritos da vida. Depois, ainda em 2015, eu li também O Demonologista, do Andrew Piper. Esse livro, eu não lembro muito dele, mas eu lembro que ele me deixou bem assustada. Tem algumas cenas que eu lembro que eu fiquei com medo. E, como o nome diz, né, o demonologista, ele tem ali uns negócio de um demônio e conta a história de um professor, eu acho que é um professor, um demonologista, que ele tem que encontrar a filha dele que desaparece. E aí ele vai nessa perseguição aí da filha dele, e no meio disso vem entrando vários demônios, várias coisas. E assim, foi um livro que eu lembro que eu fiquei meio assustada. Realmente, com algumas cenas, eu fiquei com medo mesmo. E eu lembro também que o final foi um final que me deixou meio bugada, porque eu não entendi muito bem o que aconteceu no final. Eu tenho que reler esse livro, mas eu lembro que eu gostei bastante. Ainda em 2015 também eu li 172 Horas na Lua. Esse livro é muito legal. Eu lembro que eu gostei tanto desse livro que eu li ele em apenas um dia. Ele não é um livro exatamente de terror, assim, mas ele tem algumas cenas que dão bastante medo. Eu, pelo menos que sou medrosa, fiquei. Tem uma cena no banheiro do aeroporto que eu fiquei, assim, aterrorizada. Aliás, eu nunca mais vi um banheiro de aeroporto do mesmo jeito depois daquela cena. Então, ele vai contar a história de quatro ou cinco adolescentes, eu não lembro muito bem, que eles são escolhidos pela NASA para participar, tipo, de um reality show
na Lua. E aí eles vão pra Lua, só que quando eles chegam lá na Lua, gente, dá tudo muito, 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 muito errado. Depois, ainda em 2015, também eu li Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Foi o primeiro livro do Rafael Montes que eu li. E, meu Deus, esse homem tem o dom de deixar a gente chocado, não é mesmo? Olha, eu vou te contar, esse livro foi um livro que eu lembro que eu fiquei muito chocada com ele. Dias Perfeitos vai contar a história do Theo. O Theo é um cara muito estranho, muito, 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 muito estranho, que ele fica obcecado por uma garota. Ele vai num churrasco com a mãe, eu acho, e aí ele fica obcecado por uma garota que tá lá e ele começa a perseguir essa garota e ele faz de tudo pra ficar com ela. E quando eu digo tudo, gente, é tudo mesmo, assim, as coisas mais bizarras ele faz pra ficar com essa garota. Eu acho que é Clarice o nome dela, não lembro muito bem. Mas assim, é um livro muito perturbador. Esse livro tem um dos finais mais surpreendentes que eu já li. Até hoje eu fico meio perturbada quando eu lembro do final desse livro. Ainda em 2015, gente, como eu li terror em 2015, né? Em 2015 também eu li Entrevista com o Vampiro. E assim, eu confesso que eu não lembro muito do livro, assim, do enredo da história. Eu lembro que eu gostei muito na época. Eu lembro que eu adorava o vampiro Lestat e a menininha, a Cláudia, mas eu não gostava do Luiz, que era o vampiro que foi transformado, que a gente vê a transformação dele desde o início e tal. Eu não gostava do Luiz, eu achava ele muito mimizento, mas eu adorava o Vampiro Lestat e a Cláudia. Outro livro que eu quero muito reler, porque também eu lembro muito pouco da história, mas eu lembro que eu gostei muito na época. E o último livro de terror que eu li em 2015 foi então Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Esse livro foi um livro que na época que ele saiu foi um hype, mas um hype, mas um hype tão grande. Todo mundo falando que o livro era aterrorizante, que era muito assustador. Até os blurbs, assim, que tem na capa do livro eram todos, ó, o pior livro que você já leu, alguma coisa assim do tipo. E aí eu falei, caraca, eu preciso ler esse livro, né? Eu vou morrer de medo. E aí eu fui ler o livro e eu não tive medo de nada. Então, ele é um terror mais psicológico. Ele vai contar a história de, não sei se é uma cidade ou do que é, mas assim, tem um lugar ali, um local, em que as pessoas começam a ver determinadas coisas, ou monstros, ou não sei o que é, são coisas, ninguém sabe o que são aquilo que as pessoas veem. E as pessoas começam a ver essas coisas e elas ficam tão perturbadas, tão aterrorizadas, que elas começam a fazer coisas estranhas também. Então elas tendem a matar as outras pessoas e depois se matar. Olha que lindo. Então foi um livro que me decepcionou um pouco, porque eu criei uma expectativa errada quanto a ele. A culpa não é nem do livro, é porque eu criei a expectativa errada. Eu achei que eu ia morrer de medo, e não é um livro de morrer de medo, é um livro, um terror mais psicológico. É um livro que eu quero reler muito também. Inclusive, eu amo o filme. Vamos agora para o ano de 2016. Em 2016 eu li O Médico e o Monstro, do Stevenson. Era um livro que eu já conhecia, o grande segredo da história eu já sabia, até porque tem animação, tem várias coisas com o Médico e o Monstro, então eu já conhecia a história. Não é um livro exatamente de dar medo, é um terror clássico, mas eu gostei muito. É um livro tão curtinho que eu não vou falar muito sobre ele, porque senão, né, tudo pode ser considerado spoiler aqui. Mas é um livro que eu gosto muito também, O Médico e o Monstro. Também em 2016 eu li Ana Vestida de Sangue. Esse é um livro de terror bem jovenzinho. Esse título eu acho maravilhoso, Ana Vestida de Sangue. E é um livro de terror bem jovenzinho, muito romance, medo nenhum, apesar do título. Mas ele vai contar a história da Ana, que é uma menina que quando ela estava indo pro baile da escola dela, alguma coisa assim, ela é degolada. E aí ela fica com um vestido que era branco todo sujo de sangue e ela não viu quem matou ela. E aí ela fica com muita raiva de ter morrido e ela começa a assombrar a casa em que ela morreu. Então, assim, todo mundo que passa ali pelo local, pelas redondezas da casa, ela mata mesmo. Ela é uma fantasminha má. E aí tem um garotinho lá que é caçador de fantasmas. O pai dele até morreu, enquanto estava caçando um fantasma. Ele fica sabendo da história da Ana vestida de sangue e ele resolve ir caçá-la. Só que os dois se apaixonam. E aí só tem romance. Também em 2016 eu li A Menina Submersa. E, meu Deus, que livro difícil e louco. Foi uma leitura muito densa e muito desafiadora, e até hoje eu não tenho muita certeza se eu gostei muito desse livro ou não. Ele vai contar a história da India Morgan Phelps, eu acho que é isso. Ela começa a ver uma menina submersa na água e ela é esquizofrênica, e aí a gente tá sempre dentro da cabeça dessa menina. É um livro muito difícil de ler, eu achei bem difícil de ler.
Não é uma leitura fácil, você não consegue ler várias páginas assim de uma vez, é uma leitura cansativa. E, como eu disse, até hoje eu não sei muito bem se eu gostei muito ou não desse livro. Eu queria muito reler, mas quando eu penso em reler no trabalho que vai me dar, eu já fico meio com preguiça também. Passamos então agora para 2017. Em 2017 eu li Jantar Secreto, do Rafael Montes. Rafael Montes, mais uma vez, né, perturbando a nossa cabeça aqui com essas coisas que saem da mente desse homem, que, meu Deus, né? Então eu li Jantar Secreto em 2017. Jantar Secreto vai contar a história de uns jovens cariocas que não têm muito dinheiro e aí eles resolvem ganhar dinheiro fazendo uns jantares assim bem excêntricos e eles vão encontrar também umas pessoas ricas e bem excêntricas que vão pagar por esses jantares. E assim, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu não iria a esses jantares nem que me pagassem. Então eu acho absurdo que alguém pague para comer isso que tem ali naqueles jantares. Mas é isso, basicamente é isso o livro. Mas eu gostei muito, bem sangrento, bem violento, bem Rafael Montes. Também em 2017 eu li Carrie, a Estranha, do Stephen King, que é um terror sobrenatural e também bem realista, como é uma característica do nosso amado King. A Carrie, ela tem uma mãe fanática e ela sofre um bullying pesado dos colegas de colégio. Só que a Carrie também tem o poder de telecinese, e aí quando ela resolve se vingar, meus amigos, a coisa fica muito, 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 muito feia. Em 2017 eu também li Death Note, que é um dos meus mangás favoritos da vida todinha. Eu, antes de ver Death Note, eu fiz o caminho inverso, né? Porque o mangá Death Note deu origem ao anime. Só que eu fiz o caminho inverso, antes de eu ler o mangá, eu assisti ao anime e eu amo os dois igualmente. Gente, Death Note é muito maravilhoso. Ele vai contar a história do Light Yagami. O Light é um garoto japonês super estudioso, assim, o melhor aluno da turma e tal. E um dia ele tá super entediado, assim, no colégio, e ele vê caindo um caderno que é justamente o Death Note. Jogou esse caderno e o Light vê ele caindo, foi o Shinigami Ryuki, que ele é o deus, um deus da morte, alguma coisa assim. E ele também estava entediado lá, e ele falou assim, eu vou zoar com a cara dos humanos, vou jogar meu caderno lá, e aí eles vão escrever o nome no caderninho e vão morrer todo mundo. Mas então o Death Note, né, gente, eu falei muito por alto, assim, o Death Note é um caderno que pertence a esse deus da morte, que é o Ryuki. E aí quando você escreve o nome de alguma pessoa nesse caderno, a pessoa morre em 30 segundos, se eu não me engano, tem um tempo e que a pessoa morre. Se você não escrever a causa da morte, ela morre de ataque cardíaco. Se você escrever uma causa da morte plausível, né? Por exemplo, se a pessoa está no Japão e você diz que ela morre em meia hora no Rio de Janeiro, não é plausível. Então não vai acontecer, ela vai morrer de ataque cardíaco. Mas se você escrever uma causa da morte plausível, essa causa acontece conforme você determinou. Gente, esse mangá é maravilhoso. O anime também é maravilhoso. Eu amo os dois. Também em 2017 eu li Marina, do Zafon, que não é exatamente um livro de terror, mas tem um cenário e um clima bem sombrio, né? Aquela casa da Marina, onde ela vive com o pai. Tem umas coisas bem sombrias. Tem uma mulher de preto também que aparece no cemitério. Olha, eu fiquei com medo de Marina, confesso. Então eu botei ele aqui nessa listinha, tá? É um livro, assim, que eu confesso que me decepcionou um pouco. Eu não gostei muito da história de Marina, mas ao mesmo tempo a Marina é uma personagem muito cativante. Eu adorei a Marina, adorei a personagem, mas a história é que eu não gostei tanto. Ainda em 2017 também eu li O Exorcista, que é um dos meus livros de terror favoritos da vida. Já falei muito sobre esse livro aqui no Outubro Trevoso, né? Então tem resenha desse livro aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards, vou deixar no box de descrição a resenha também. Depois eu li também em 2017 Joyland, do Stephen King. Esse livro não dá medo nenhum. É um ótimo livro para quem é medroso começar a ler Stephen King, porque assim, não tem do que ter medo. Tem até uma fantasminha que fica lá no parque de diversões, mas ela mal aparece. Então é um livro que dá pra ler muito tranquilinho. Eu amo, 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 amo Joyland. Vamos agora para 2018. Em 2018 eu li o incrível A Noiva Fantasma. A Noiva Fantasma é um livro que se passa na Malásia. Eu acho que é Malásia, é.
Eu acho que é na Malásia. Depois eu vou escrever aqui direito onde é, porque eu tô meio confusa, foi em 2018, já não lembro muito bem. Mas ele se passa ali na Malásia e vai contar a história de uma menina que ela recebe a proposta de ser uma noiva fantasma. E o que são as noivas fantasmas? São jovens que se casam com jovens defuntos. As noivas fantasmas são jovens que se casam com mortos, porque as famílias, quando achavam que a pessoa morreu e que morreu em paz, digamos assim, para aplacar essa perturbação do morto, eles casavam o morto com meninas e tal. E aí tem uma menina, que é a nossa protagonista, que eu já não lembro mais o nome dela, ela recebe essa proposta de ser uma noiva fantasma, só que ela fica apavorada, ela não quer, só que ela também não tem perspectiva de vida nenhuma, e aí o pai dela meio que fica forçando ela a ser uma noiva fantasma, porque ele tem medo de morrer e deixar ela na miséria. E aí ela não quer ser essa noiva fantasma, ela não quer casar com uma pessoa morta, só que esse morto começa a assombrar a menina e aparecer nos sonhos dela. Eu amei esse livro, ele é bem sombrio, mas ele é sombrio não no sentido de dar medo, você não sente medo enquanto você tá lendo A Noiva Fantasma, mas é um livro sombrio, o cenário é sombrio, o clima, é um livro melancólico, eu amo. Depois também, em 2018, eu li Rex. Rex vai contar a história de uma cidade que é assombrada por uma bruxa. Essa bruxa assombra a cidade há mais de 300 anos. E assim, quem escuta a bruxa sussurrar comete atos que nem lá no Caixa de Pássaros. Ou fica tão perturbado de ouvir a bruxa sussurrar que a pessoa mata os outros, se mata, coisas desse tipo. Aí, os moradores da cidade conseguiram um dia pegar a bruxa, costuraram a boca dela, costuraram os olhos dela e amarraram ela como se ela tivesse uma camisa de força. Então, assim, agora que ela tá toda costurada e amarrada, a bruxa é inofensiva. Só que ela continua perambulando por toda a cidade. Ela pode aparecer, você pode estar tomando banho e de repente ela resolve te fazer uma visita e aparece na sua casa, assim, e fica lá olhando você enquanto você está tomando banho. Que lindo, não é mesmo? E aí, para monitorar onde está essa bruxa, os moradores criaram um aplicativo que se chama Rex. E aí todo mundo que, ó, eu tava aqui tomando banho, a bruxa tá aqui, hein? Ah, eu vi a bruxa lá não sei aonde. E aí tem esse aplicativo para monitorar a bruxa. E os moradores também não deixam ninguém entrar nessa cidade. Quando alguém quer se mudar para essa cidade, eles fazem de tudo para expulsar a pessoa, para a pessoa não ficar presa ali. Porque também, se você sair da cidade, onde a bruxa tá, você também fica sujeito a essas alterações de humor, digamos assim, que você quer se matar. Então foi um livro bem aterrorizantezinho para mim. Eu gostei muito dessa leitura. Teve umas partes que foram mais arrastadas, talvez, mas tem um momento assim no meio do livro, mais ou menos, que vinha achando ele um pouco arrastado. Aí no meio do livro acontece uma coisa que eu fiquei tão chocada que, enfim. E é um livro assim que tem muita coisa para ser discutida, tá? Eu não vou falar aqui porque senão vai ficar um vídeo gigantesco, mas é um livro bem legal. Depois também, em 2018, eu li Tubarão, que é o meu segundo livro de terror favorito da vida todinha. Eu amo esse livro, eu torci muito pro tubarão comer todo mundo, isso mesmo, eu adorava quando o tubarão aparecia e ele comia geral e eu achava maravilhoso. Não vou falar muito sobre a história de Tubarão, porque todo mundo já conhece, até por causa do filme, né, acabou se tornando mais famoso do que o livro. O livro tem questões mais complexas do que o filme. O filme só é baseado mesmo nessa coisa do tubarão comendo todo mundo, que eu amo. Mas o livro tem uma questão política ali mais complexa, que é muito legal também. Vai contar a história dessa cidadezinha litorânea que vive do turismo, então vive de praia cheia, né, desses momentos. E aí aparece esse tubarão, e aí a praia tem que ser fechada, porque o tubarão tá lá perturbando todo mundo, ninguém quer morrer, né, comido pelo tubarão. E aí é isso, gente. Maravilhoso. Eu torcia muito pelo tubarão. A única crítica ao livro é essa, que o tubarão aparece pouco. Depois também, em 2018, eu li Os Sete, do André Bianco. Esse livro era para ser um livro de terror, né? Mas eu achei um livro muito engraçado, porque ele vai contar a história de uns vampiros portugueses na época de 1500. Eles são presos, colocados numa caixa de ferro, assim, que não pode sair de jeito nenhum, e são jogados no fundo do mar. Eles vêm acabar parando aqui no Brasil e nos tempos atuais, e aí não pode abrir a caixa, não pode abrir a caixa, não pode abrir a caixa, mas o menino vai lá e faz o quê? Abre a caixa, aí libera os vampiros. E aí a gente vai ver esses vampiros portugueses. Eu ria muito do sotaque deles aqui, né? Era engraçado ver a escrita, né, o sotaque deles falando assim aqui no Rio de Janeiro.
e vai ver eles se espantando com coisas como eletricidade, geladeira e também fazendo as maldades deles lá. É um livro que eu tava gostando bastante até um certo momento em que o autor lançou ali uma cena de estupro que não tinha a mínima necessidade. O livro continuaria pleno e bem sem aquela cena, e aí eu fiquei com um ligeiro ranço, e aí por isso eu não gosto tanto desse livro assim, só por causa disso, porque realmente não tinha necessidade daquela cena, foi só pra chocar, eu acho. E o último livro de terror que eu li em 2018 foi O Bebê de Rosemary, que é um livro que eu amo, eu adoro esse livro de paixão. E assim, não é um livro que me deu medo, apesar dele ser feito pra dar medo, né? Tem uma ou outra cena que você pode ficar mais apavorado. Tem uma cena bem polêmica nesse livro, né? Aquela famosa cena polêmica ali da concepção da protagonista, né? Quando ela engravida. É uma cena bem polêmica. E, gente, aqui a gente vai ter o quê? O nascimento do anticristo, não é mesmo? E é isso, gente. Maravilhoso, eu amo. Eu nunca vi o filme, quero muito ver o filme pra ver se eu vou gostar tanto do filme quanto eu gostei do livro. Partimos agora para 2019. Em 2019 eu li Aura, que é um livro bem curtinho e que, se você não tiver spoiler, que nem eu tinha quando eu li, você vai ficar meio apavoradinho, assim, porque é um livro de dar medo. Eu fui ler Aura justamente porque eu vi uma resenha e eu falei assim, gente, esse livro deve ser maravilhoso. E aí eu fui atrás e realmente eu gostei muito da leitura. Ele vai contar a história de um jovem que ele tá precisando muito de emprego. Ele procura no jornal e vê uma vaga que foi feita, assim, especialmente pra ele. Tipo, era pra mim, era pra ele. E aí ele vai lá nesse local, é um casarão todo sombrio, todo estranho. Ele fica meio com medo de entrar. E aí quando ele entra, tem uma mão que fica chamando ele, fala, não, não desiste não, vem. Chega lá, ele encontra uma senhorinha muito estranha. Ele fala, eu não fico aqui nem a pau, vou embora. E aí quando ela fala assim, ah, você vai embora? Aí ela chama a sobrinha dela, que é a Aura. E aí ele se apaixona pela Aura. E aí, nessa coisa dele apaixonado pela Aura, ele resolve aceitar o emprego. E para isso ele tem que morar lá com essa senhora e com a Aura. E aí ele vai viver umas coisas estranhas lá e ver a relação estranha entre essa senhora e a Aura. Eu amo, adorei demais esse livro. Também em 2019 eu li Pedro Páramo, que é um livro que eu fiquei mais perdida do que o John Travolta enquanto eu estava lendo. Então, gente, como diria a Glória Pires, não posso opinar porque eu preciso reler Pedro Páramo. Eu sei que é um livro bom, é realismo fantástico. O Gabriel Garcia Marques se inspirou no Juan Rulfo, então 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos. Mas eu confesso que enquanto eu estava lendo Pedro Páramo, eu meio que não estava entendendo nada. E aí eu preciso reler. Também em 2019 eu li outro mangá que é favorito meu da vida, que é Fragmentos do Horror do Junji Ito. Junji Ito, melhor pessoa. Esse é um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Eu amo demais. Esse mangá é uma das coisas mais estranhas, bizarras e perturbadoras que eu já li na minha vida. Sério. Tem cenas, tem contos aqui desse mangá que me dão arrepio até hoje. Um desses contos que me perturba até hoje, que me dá arrepio até hoje, quando eu lembro, é esse aqui, da mulher que sussurra. Meu Deus, essa história é surreal, tenebrosa, bizarra, amedrontadora. E outra história desse mangá que me assombra até hoje é essa aqui, do Pássaro Negro. Eu não vou mostrar muito dela, porque pode ser spoiler, mas é uma história, assim, uma das coisas mais nojentas que eu já li na minha vida, assim, maravilhoso. Depois também em 2019 eu li Nova Jaguaruara, que é um livro que se passa bem no interiorzinho do Ceará, é um livro nacional. Eu comecei gostando bastante desse livro, mas depois ele foi me cansando um pouco, eu fui perdendo o interesse, era muita coisa intrincada com outra e umas reviravoltas assim. Mas é um livro bom, só que eu fui perdendo um pouco do interesse. E ele vai contar a história de um pessoal que vai lá para essa cidadezinha, Nova Jaguaruara, e todo dia, à meia-noite, as luzes se apagam e se você estiver fora de casa, você corre o risco de desaparecer e nunca mais ser encontrado. É bem legal, mas ele foi meio que se perdendo no caminho. Muita gente falou muito bem desse livro. Foi mais um livro que eu acho que as altas expectativas tiraram um pouco do brilho do livro para mim.
Depois, também em 2019, eu li O Vilarejo, do Rafael Montes, que, como eu já disse, nunca decepciona. Mais um livro bizarro deste autor maravilhoso. Então, aqui em O Vilarejo, a gente tem contos que podem ser lidos em ordem aleatória ou não. Todos eles se intercalam e todos eles são inspirados cada um, né? Cada um deles é inspirado em um pecado capital, né? São inspirados nos 7 pecados capitais. E cada conto representa também um demônio. E, gente, meu Deus, que livro perturbador também. Eu amei demais. E aí passamos então para 2020, em que eu li a HQ do Mundo Sombrio de Sabrina, que é a HQ que inspirou a série, as duas séries, né? Tanto aquela lá dos anos 90 quanto essa série nova da Sabrina. E assim, é muito legal a HQ. Eu queria que lançassem aqui no Brasil logo os novos volumes, né? Mas não tem nem previsão. E aí, O Mundo Sombrio de Sabrina vai contar a história da Sabrina Spellman, eu acho que é Spellman. Ela é uma adolescente de 16 anos, ela é metade humana e metade bruxa. E aí, na verdade, ela não tem 16 anos, mas quando ela completar 16 anos, ela tem que decidir se ela vai querer se tornar só humana ou só bruxa, né? Se ela quiser se tornar só bruxa, ela vai ter que assinar o nomezinho dela lá onde? No livro da besta. É muito legal, eu gosto bastante. Também em 2020 eu li Coraline, do Neil Gaiman. Finalmente eu li um livro do Neil Gaiman que eu já queria muito. E é a coisa mais fofa da vida, Coraline. Eu amei. Como eu disse, né? É um terrorzinho assim pra criança. Tem esses elementos de terror, mas é uma história infantil, então você não fica com medo. É muito fofo, eu amo. Também nesse ano de 2020 eu li Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. E esse livro vai contar a história, a viagem de carro mais claustrofóbica e paranoica, medonha da vida. É assim, surreal. Conta a história de uma mulher que tá viajando com um namorado para conhecer os pais dele e ela tá pensando em terminar o relacionamento. E aí foca muito no psicológico dela, dos personagens, e começam a acontecer coisas bizarras durante a viagem e quando eles chegam na fazenda dos pais dele também. Olha, eu adorei, mas é um livro bem perturbador. Você fica o tempo todo sem saber o que está acontecendo. Você fica paranoico junto com a personagem. É bem tenso. Depois também, esse ano, eu li O Incrível Cemitério, do Stephen King, que é um livro que eu já fiz resenha, já temos resenha, já saiu aqui no Outubro Trevoso, então não vou falar muito sobre ele, mas é um livro que fala sobre luto, morte, é um dos meus livros do Stephen King favoritos. E o último livro que eu tenho para mostrar para vocês é As Bruxas do Roald Dahl. É o livro que deu origem ao filme Convenção das Bruxas, que marcou a minha infância. Eu amei esse livro, é um livro de terrorzinho infantil. As bruxas desse livro são pavorosas. Já tem resenha aqui no canal também, então vou deixar aqui nos cards e no box de descrição para vocês conferirem. Mas assim, leiam Roald Dahl, leiam As Bruxas, porque é maravilhoso demais. Então é isso, gente. Esses são todos os livros de terror que eu já li por enquanto, até agora, 2020, que eu lembro. E também lembrando que eu deixei de fora os thrillers, né? Que eu não considero. E alguns livros que não sei se são de terror ou não, que tem uma coisinha meio gótica, tipo Jane Eyre e O Morro dos Ventos Vivantes, eu não encaixei aqui. E thrillers como A Paciência Silenciosa, vários livros assim, eu não botei aqui porque são outro, digamos, outro subgênero do terror. É terror? Não sei, enfim, mas não botei thrillers aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero também que vocês tenham gostado desse especial do Outubro Trevoso para comemorar o mês do Halloween, em que a gente falou todos os sábados sobre livros de terror. Eu amo esse gênero, sou medrosa, mas amo e leio. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever.